O que é etarismo? Eu sou Elizabeth Natter, psicóloga de família e relacionamentos, e quero te contar aqui, hoje, o que é etarismo. Mas antes de eu te falar o que é etarismo, eu quero que você comente aqui embaixo se você já sabe o que é ou se você não sabia e está curioso. E conte, você já ouviu essa palavra? Você já entende como de fato ela é e por que ela está com tanta evidência? Bem, esse tema tem surgido. Ultimamente tem se falado muito sobre. Eu perguntei para alguns colegas, conhecidos, alguns realmente me falaram: não, eu não sei, Elizabeth, o que é etarismo. Me conte. Então resolvi trazer aqui essa troca. Etarismo é um preconceito estabelecido para um indivíduo ou mesmo um grupo em relação à sua idade. Essa questão da idade, esse estereótipo que é feito sobre esse indivíduo, será que ele vai ser capaz? Será que ele é incapaz? Será que ele dá conta de fazer aquilo porque já passou da idade? Ou até mesmo porque não tem a idade? O que se trata de idadismo e ageísmo são também sinônimos da palavra etarismo. Ela tem uma relação com a capacidade do indivíduo em desenvolver algumas questões e estão atreladas à sua idade. Por que isso é relevante? Nossa população, o nosso país está caminhando para uma população que vai viver muito mais tempo, que vai supostamente aumentar a sua idade. É diferente de anos atrás, que em meados de fazer 60 anos, normalmente já tinha essa consideração de ser idoso e logo já estava próximo, de certa forma, de concluir a sua etapa de vida. Isso é uma questão que acontecia. Com a percepção do tempo de vida dos indivíduos, as questões foram mudando. E essa é a grande riqueza, perceber, acompanhar, desenvolver e estar pronto para viver mudanças. Então o idoso, ele tinha um título anterior até muito pejorativo, muito difícil muitas vezes de suportar. Muitas vezes as pessoas já próximo da aposentadoria quase não conseguiam ver uma riqueza nisso tudo, porque achavam que, bom, eu não trabalho mais, a sociedade não precisa mais de mim, o que farei da minha vida? Uma vez que filhos de repente já estariam criados, os netos quase que todos encaminhados, o que seria desse indivíduo? Hoje não é mais essa geração e a palavra idoso deve ser desfrutada de uma outra forma. Acredito até que a terminologia nova, geração prateada, deve estar substituindo essa leitura em relação ao idoso, dando um espaço, uma divisão, ou talvez uma subdivisão dessa estrutura. Conversando esses dias também, eu fiz uma troca e realmente eu vi um campo de visão. Somos todos, num determinado período, adultos até o final da nossa trajetória, não é mesmo? Também chegaremos a um caminho de idoso, mas entre o idoso, entre toda essa etapa, a gente pode intercalar. Inclusive que a Organização Mundial de Saúde, ela tem uma visualização, ela faz uma subdivisão nessa estrutura, dizendo que entre 49 e 59 anos é uma pessoa de meia idade, entre 60 e 74, 79, tem ali normalmente 79, a pessoa é idosa. De 79 para cima até os 90, a pessoa pode ser considerada um ancião. Você já ouviu essa palavra? Eu, na minha época, ouvia falar em tempos, quando eu era adolescente, o ancião, mas uma referência até mais favorável que do idoso. O ancião, ele tinha uma leitura de sabedoria, de construção, daquele quase assim um mestre, um sábio, e eu acredito que pegou um peso melhor. E o idoso, ao invés de trazer essa leitura, ele se perdeu um pouquinho nessa caminhada. E podemos dizer que idoso é o quê? É aquela pessoa que tem mais vivência,
que a sua experiência de vida o colocou nesse patamar. Qual o problema disso? Ter um patamar maior de vida. E, continuando, a Organização Mundial de Saúde diz que 90 para frente é a pessoa com extrema idade. Quero falar aqui que conheci 2 pessoas de extrema idade muito significativas na minha vida. Uma minha avó e a outra avó do meu marido. Que extrema idade, extrema no sentido de quanta coisa, quanta riqueza, quanta vida, quanto gracejo aos 98 anos da minha avó e aos 99 anos da avó do meu marido. Quando falamos que o etarismo ele atinge mais as pessoas de mais idades, as pessoas mais velhas, mas também nós temos uma pinceladinha naquele que é um adolescente, o início da sua jovialidade, que não encontra condição muitas vezes no mercado de trabalho, porque faz uma correlação ao se folhear um currículo, ao se estabelecer uma vaga, tem uma leitura e existe ali naquela leitura, puxa, ele é muito novo, talvez não tenha condição de desenvolver aquilo que é esperado para ele. É uma percepção baseada nesse etarismo, sem mesmo muitas vezes trazer o candidato para participar dessa vaga, podendo falar, podendo se colocar, participar da testagem e ter os direitos adquiridos. Etarismo é uma chamada para os cuidados e a legislação. A nossa legislação, ela não traz o etarismo como um crime. Ela até não tem assim muito trabalhada essa estrutura de uma legalidade nesse sentido, mas o Estatuto do Idoso, a Constituição Federal de 1988 carrega em si que o idoso não pode sofrer discriminação. Na verdade, todas as pessoas no mundo inteiro, independente das suas idades, das suas condições, não deveriam sofrer discriminação. Que esse ageísmo ele se dá porque o indivíduo ele vê a pessoa de mais idade através de 3 olhares que eu vou denominar assim, 3 etapas, mas eu chamo 3 olhares. Uma é pelo estereótipo. Acredita-se que aquele indivíduo já passou da sua idade, já viveu a sua vida, está na hora de descansar, mas um descansar não favorável, um descansar assim, está na hora de sair de cena, está na hora de não incomodar. Olhe que sério tudo isso. O segundo olhar que aparece é o olhar preconceituoso, que ele caminha pelo viés do que sentimos. Normalmente visualiza-se isso muito que sutil, né? De uma certa sutileza para alguns ainda torna um pouco mais reluzente, mas uma certa sutileza. Por exemplo, ao entrar talvez em um ônibus, existe lá o idoso sentado, ninguém senta ao lado dele. É a forma, tem um sentimento, como se não pudesse compartilhar o mesmo espaço. Lá aqueles pensamentos que já foram embutidos, estereotipados, colocados, vão passando também pelas significâncias no sentido de não consigo nem ficar ao lado de alguém que tenha mais idade, com medo que converse comigo, com medo que não consiga trocar uma ideia ou com medo mesmo que ele me incomode. E a outra parte é a discriminação. Então a discriminação é a forma com que se age. Então esse idoso entrou no ônibus, sentou ao lado de alguém que pratica o etarismo, aquele indivíduo sentiu, aquele indivíduo pensou e aquele indivíduo tomou uma ação e se levantou e até mesmo ficou em pé para não ficar ao lado da pessoa que tenha mais idade. Então quero fazer uma chamada aqui, a nossa sociedade, ela caminha para uma nova estrutura, geração prateada, pessoas de mais idade se envolvendo em todas as atividades que são possíveis a elas, porque depende delas, cada um sabe de si, cada um sabe do seu potencial, cada um sabe da sua capacidade, mas contribuindo significativamente. Eu quero fazer essa chamada no sentido de que talvez, tão longe ou não tão longe, vai chegar um momento em que você vai viver essa idade. E se você não trabalhar com isso agora, talvez você possa encontrar estas barreiras que muitas pessoas encontram hoje, desnecessariamente.
Faça a sua parte agora, contribua agora. Como combater? Inúmeras práticas podem ser. Primeiro, cuidado com seus pensamentos. Isso mesmo, seus pensamentos definem quem é você. Segundo, reduza o máximo que pode participar de brincadeiras, falas que podem ser realmente depreciativas ao outro. É preciso analisar com quem você está falando, sobre o que você está falando e quem é você que está falando. Em outras questões, também trabalhar a possibilidade dessa redução que existe no mercado de trabalho. Para o idoso, oferece-se um valor inferior, como se ele não pudesse contribuir com a sua atividade na forma de receber, e sim com a sua atividade na forma de praticar. É cobrado da mesma forma, tem que ter horário para produzir atividade, tem que produzir com qualidade. E por que deveria ganhar menos? Quem intitulou isso? Então, se você faz parte de uma empresa, de uma localidade, se você observa, se você pode participar, faça a sua parte. Cuide do idoso de hoje, porque você será o idoso do amanhã. E por que devemos cuidar com o etarismo? Apenas porque é uma palavra moda, que está em evidência, te dá um status para você falar que você também faz parte do movimento contra o etarismo? Não, não é sobre essa questão, é sobre a significância deste ato. A pessoa que é contra o etarismo é uma pessoa consciente sobre os direitos humanos. Ela cuida do outro, ela cuida de si e ela cuida do todo. E antes de eu encerrar, eu quero deixar aqui dica de 2 filmes para você assistir. Aproveita a oportunidade e se inscreve aqui no meu canal, tá? Para acionar o sininho, receber novas notificações, temas novos, para você estar junto comigo e eu junto com você. Um é um pouquinho mais antigo, que é Em Boa Companhia. O outro é O Estagiário. Eu gostaria que você desfrutasse, refletisse, analisasse. É muito bacana, cada um deles com a sua característica, com a sua forma. E quando você estiver assistindo, me marca. Eu quero saber como que foi a tua reflexão, o que você pensou. Nós podemos construir mais trocas. Volta aqui de repente nesse vídeo, coloca lá os comentários embaixo. Eu vou realmente gostar muito de acompanhar ou achar uma outra forma de nós nos encontrarmos para falar sobre esse assunto. Quero te ouvir também. Por hoje é isso. E eu espero que você continue refletindo sobre idades e capacidades. Porque se tudo der certo, todos nós iremos envelhecer.